Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos mostrar os livros que chegaram cá à casa durante o mês de Abril. Foram alguns, eu neste momento ando a tentar fazer uma pré-preparação de inventário, portanto há algumas coisas que eu tinha guardadas para mim, portanto estou a tratar de trazer o máximo possível para casa, portanto este haul vai ser um bocadinho maior do que o do mês passado, o de maio vai ser ainda um bocadinho maior, porque lá está, estamos em maio, vai ser o mês do inventário e portanto eu faço questão de fazer isto todos os anos. E portanto maio costuma ser um mês onde eu tenho sempre muitos livros, mas o que eu vos vou mostrar mesmo é abril, que já tem alguns dos que eu queria trazer para casa. E portanto eu até vou começar este haul por vos mostrar um livro que eu na realidade já comprei em março, mas só chegou agora, quase 2 meses depois. Foi um livro que eu comprei para aí 2 dias ainda em pré-venda, antes dele sair, e na altura, não sei, eles devem ter feito mal as contas e não tiveram suficientes para entregar a todas as pessoas que tinham feito pré-venda, e portanto levou muito tempo a chegar. Esse livro é The Lost Apothecary, da Sarah Penner. É um livro do qual eu vi uma pessoa a falar no Goodreads. Foi um livro que eu achei que seria interessante para mim. Este livro passa-se em 2 linhas temporais, portanto temos um no presente em Londres e temos em 1700... 1700? Será que é 1700? 1791. Portanto temos aqui uma apothecarian, portanto alguém que trabalhava com ervas e plantas e na realidade o que ela fazia era venenos para entregar a mulheres que queriam livrar-se de homens indesejáveis, pronto. E na realidade ela conseguiu fazer isso durante muito tempo sem levantar suspeitas. No entanto, há alguém que dá com a língua nos dentes e essa rapariga que trabalhava como apothecarian desaparece e nós vamos ter então em Londres presente alguém que vai começar a descobrir pequenas coisas sobre esse desaparecimento. E portanto eu fiquei muito interessada, esta capa é lindíssima e eu tenho certeza que no mínimo isto vai ser uma leitura de 4 estrelas e eu estou muito curiosa, não havia mais ninguém a ler. Na altura em que eu o comprei praticamente ninguém ainda tinha posto que queria ler no Goodreads. E portanto, vamos ver, espero ler este mês porque a minha ideia era ter comprado em março para ler em março, mas ele só chegou agora, portanto. Depois, eu já disse antes que eu este ano quero ver se consigo concluir algumas das coleções que tenho cá em casa por terminar de comprar livros, portanto eu quero concluir aquelas que têm livros em falta e neste momento uma das coleções que eu tinha em que só faltava um volume já está completa, é aqui Uma Planície Sombria dos Engenhos Mortíferos do Philip Reeve. E eu finalmente vou começar a ler esta coleção, eventualmente, espero que seja ainda este ano. Este ano estou a tentar ler mais fantasia e mais ficção científica, portanto, já está cá o último livro. Yay! Esta capa é tão gira. Depois eu tenho aqui 2 livros, um que eu estou extremamente curiosa, aliás, eu estou muito curiosa com os 2, e o primeiro é The House of Leaves. Quando é que eu vou buscar este livro? Não faço ideia. Se eu vou ler, obviamente, caso contrário, ele não estava cá em casa. E portanto este livro dá-me a ideia que vai ser assim uma empreitada que me vai levar bastante tempo e portanto não é um livro que eu estou a pensar que vou ler já a seguir. No entanto ele estava a um preço muito bom e eu não consegui resistir e ele veio cá para casa, como vocês podem ver, um calhamaço. Ok, que há algumas páginas que quase não têm texto, já sei que isto tem um quê de terror psicológico e portanto também essa parte não me deixa assim extremamente com muita pressa de ler. Mas vai acontecer, eu sei que vai acontecer, nem que eu tenha de ler isto aos bocadinhos, mas vai acontecer. E o outro livro então que eu estou muito curiosa e que também apanhei num preço muito bom, Clanlands, do Sam Heughan e do Graham McTavish. Portanto, os 2 atores de Outlander neste momento têm um programa juntos que é Men in Kilts. E depois acabaram por escrever este livro, portanto este livro acaba por ter um bocadinho sobre a vida deles, sobre a Escócia, sobre a relação entre os dois, sobre a relação deles com a Escócia, e então é Whiskey, Warfare and the Scottish Adventure Like No Other. Eu estou extremamente curiosa, eu já li um bocadinho do início e eu adoro a maneira como eles escrevem, porque é como se nós estivéssemos a falar com eles. É por isso que eu às vezes gosto deste tipo de livros de... não são bem autobiografias, memórias, o que vocês lhe quiserem chamar. Nós acabamos por ter a voz das pessoas que estão a escrever e quando são mesmo as pessoas a escrever nós sentimos essa voz. Já aconteceu com o da Laura Graham e portanto eu estou super entusiasmada com este livro. I admit, I have a childish obsession with tormenting Graham, do Sam Heughan.
My tomb will bear the inscription Blame Sam Ewan. Portanto, ainda por cima a relação entre eles é espetacular e portanto eu estou extremamente curiosa com este livro. Ora, até aqui foram compras que não foram propriamente planeadas, portanto a partir daqui eu vou mostrar aqueles que chegaram mesmo planeados, que são coisas que eu já preparo com algum tempo de antecedência e que penso, ok, estes são os livros que eu vou querer comprar neste mês e portanto daqui para a frente são tudo compras planeadas. O primeiro acabou por ser um que se juntou às compras planeadas e vocês vão perceber quando eu mostrar o livro que vem a seguir. Portanto, o primeiro é aqui A Quinta dos Animais, de George Orwell, que é... como é que eu ia dizer isto? Eu sou a Pacóvia, que não leu nenhuma das obras mais conhecidas de George Orwell e leu um livro de autobiografia, tecnicamente, memórias dele, que é Na Penúria entre Londres e Paris, não me estou a enganar no título, mas nunca li as obras pelas quais ele é efetivamente conhecido e portanto eu já tenho 1984 desde o meu aniversário porque me foi oferecido e comprei este agora e eu não sei qual dos dois vou ler primeiro, mas até é possível que seja este. Porquê? Porquê que eu comprei este livro agora? Porque eu queria muito comprar e ler O Castelo dos Animais, de Della P. Dodison, Miss Bangalore. Porquê? Porque este livro é uma banda desenhada que é inspirada pela Quinta dos Animais. E eu já li um bocadinho deste livro e fiquei extremamente entusiasmada com ele, porque ele tem aqui então uma quinta em que os humanos desaparecem, não é? Uma quinta é um castelo e os animais acabam por fazer todas as coisas que estão na quinta por fazer, portanto tem muitas coisas a nível social, de hierarquias por aí fora, e quando eu percebi que isto era uma adaptação da Quinta dos Animais eu pensei, não, eu vou ter de ler a Quinta dos Animais primeiro. Portanto eu quero muito ler isto, mas isto vai ser lido primeiro. E portanto, eles tinham de vir no mesmo mês, até porque já saiu o segundo volume do Castelo dos Animais e eu eventualmente vou querer trazê-lo, não sei ainda em que mês, mas vai estar nas planeadas e portanto é um pack quase. Depois estava a ver um vídeo de outra Mafalda em que ela fala sobre livros relacionados com mitologia grega e ela falou lá no Heroes do Stephen Fry. Na realidade eu já conheço o Heroes, né? Não li, mas já conheço porque tenho mitos e aqui outra vez a Pacóvia não se tinha apercebido que o Heroes já tinha sido traduzido. E portanto, a grande história dos heróis gregos do Stephen Fry. Óbvio que eu vou ler o outro primeiro porque sim. Eu prefiro a parte da mitologia dos deuses à mitologia dos heróis, apesar de serem as duas espetaculares, mas obviamente que eu vou ler isto pela ordem em que o Stephen Fry escreveu e portanto este já está cá à espera da vez dele, mas obviamente que quando eu percebi que me estava a faltar qualquer coisa, saltou para a lista dos livros que tinha de cá para casa. Ainda na saga de completar coleções, eu tenho aqui Paper Girls, volume número 4. Se não me engano, este é o último volume que está traduzido em português, eles são 6 volumes, portanto vamos ver se a Devir entretanto publica os outros 2 volumes, que é para ver se consigo ler isto tudo seguido. Este tipo de livros, de histórias, eu prefiro pegar neles e ler o mais seguido possível, e uma vez que não são muitos volumes, vou aguardar então que a Devir publique os 2 últimos volumes. Mas pelo menos os que já estão traduzidos já estão todos cá em casa. Depois também, no fundo, para completar coleções, tenho aqui Histórias de Adormecer para Raparigas Rebeldes. Este volume é um terceiro e são 100 mulheres imigrantes que mudaram o mundo. Portanto, já temos 2 volumes de mulheres que fizeram a história e eles agora decidiram fazer um exclusivamente dedicado, eles não, elas, porque são autoras, decidiram fazer um dedicado apenas a mulheres imigrantes que fizeram história, portanto, mulheres que migraram para outro país e fizeram história nesse país ou a nível mundial. Nós temos aqui Carmen Miranda e a parte engraçada é... eu não sabia que a Carmen Miranda era portuguesa. Eu sempre assumi que ela era brasileira. Porquê? Pois, não sei. Portanto, já aprendi qualquer coisa com este livro, que a parte interessante destes livros é que nós aprendemos sempre qualquer coisa e acaba por nos fazer pesquisar sobre estas personagens. Eu continuo a achar que gosto mais quando tem homens e mulheres no mesmo livro, mas a verdade é que estes livros são sempre espetaculares para nos fazer pesquisar sobre as pessoas, para descobrirmos pessoas que nós não fazíamos ideia que existiam. E portanto está a ser muito giro descobrir estes livros e eu faço questão de os ter cá em casa. O próximo livro que tenho para vos mostrar é um livro que já está lido, aliás, tecnicamente os 2 próximos livros já estão lidos. É aqui Um Tambor Diferente, de William Melvin
Kelly. Este livro foi escrito em 1960, foi publicado em 1962. O autor tinha 23 anos quando o escreveu. O livro é extremamente interessante. Eu vou falar mais sobre ele quando fizer o wrap-up das leituras de abril, e é bem possível que eu ainda faça uma sugestão de leitura para ele, mas é um livro do qual eu nem sei muito bem como falar. É um livro que mexe connosco e mostra-nos coisas e apanha-nos de surpresa. Apanhou-me completamente de surpresa. Muitas das personagens que estão aqui são personagens que eu penso, ok, não estava à espera que tu reagisses dessa forma, e é muito, muito interessante. É um livro que nos conta o facto de ter havido um êxodo, assim, brutal, de tudo que era pessoas de cor de uma zona, de um estado dos Estados Unidos. Ninguém sabe porquê, foi uma coisa assim, de um dia para o outro. Todas as pessoas negras começaram a sair daquele estado, e depois ficam os brancos para trás e ficam a ver o que é que está a acontecer, e depois começam a perceber-se das consequências que isso tem para eles. E portanto é um livro extremamente interessante, que levanta muitas questões que vale a pena serem debatidas. Foi um livro escolhido para o Clube de Leitura e nós tivemos imenso tempo a debatê-lo, e portanto eu vou falar mais sobre ele depois, mas fiquem a saber que vale muito a pena e procurem. O livro seguinte, e que também está lido, Sete Maridos, de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Finalmente estreiei-me com a autora, depois de já ter 2 livros em casa. Tecnicamente eu já tinha este livro em inglês, e quando eu soube que ele ia sair em português, acabei por desistir da ideia de ler em inglês, até porque eu tinha certeza que quando lesse ia querer emprestá-lo à minha mãe, e verifica-se, eu vou querer emprestá-lo à minha mãe. Foi um livro que eu gostei imenso de ler. É uma personagem com a qual eu não me identifico absolutamente nada, mas é fascinante ver, até porque nós sabemos que por trás das estrelas há sempre imensas coisas que não chegam cá fora, ou nós só vemos aquilo que elas nos querem mostrar, obviamente, como qualquer pessoa que usa uma rede social, né? Estamos a falar aqui de uma estrela dos anos 50, 60, 70, por aí fora, e que acabou por moldar a vida pública dela de forma a conseguir proteger a vida privada. E eu gostei muito, é muito interessante. Houve aqui algumas partes em que eu tive de fechar o livro e respirar um bocado de fundo porque lembrou-me coisas, e portanto é um livro que eu definitivamente vou mostrar à minha mãe, um livro do qual eu hei de falar mais uma vez nas leituras, pelo menos, e depois logo vejo se faço um vídeo de sugestão de leitura, porque eu tenho alguns em atraso. Quem nunca? Vocês fazem ideia do trabalho que está por trás de um vídeo de sugestão de leitura para não dar spoilers, mas fazer com que vocês fiquem interessados em ler um livro? É cansativo, é tão cansativo. E depois são os vídeos que têm menos visualizações. Não interessa, vamos continuar. Portanto, já estou quase a acabar de mostrar os livros que chegaram cá a casa este mês, portanto vou passar para os próximos. E na realidade, os 2 últimos livros que eu tenho para vos mostrar são 2 ofertas, uma delas pela editora e outra pela Olga. Vou começar pelo da editora. Tenho aqui Noites Azuis, da Joan Didion, um livro do qual eu estou com algum receio, e é muito raro, muito raro eu pedir livros, muito raro não, isto nem sequer acontece. Eu só peço um livro a uma editora, e os que eu recebo são pedidos por mim, quando é um livro que eu já ia comprar e que tenho quase certeza que vou gostar, e é por isso que acontece muitas vezes, e vocês veem a maior parte das minhas sugestões de leitura, dá para ver que eu gostei, porque efetivamente gostei dos livros. Este, acho que é a primeira vez que eu peço um livro que eu estou com medo de ler, porque eu já vi tantas reviews negativas relativamente a ele. Ao mesmo tempo já percebi o que é que faz com que as pessoas deem essas reviews negativas, e já vou preparada para isso. Portanto, se no ano do pensamento mágico a Joan Didion fala sobre o primeiro ano que passou após a morte do marido, o ano do pensamento mágico relaciona-se com o facto de haver pessoas que, quando estão a processar o luto, não sentem que a pessoa efetivamente morreu, e no fundo estão à espera a qualquer esquina de ver essa pessoa. É como se o cérebro não estivesse a processar a morte dessa pessoa. E então é o ano do pensamento mágico, é como se por magia aquilo nunca tivesse acontecido e a pessoa estivesse efetivamente viva. E portanto é um livro em que nós temos ali uma névoa que a autora está a atravessar. Parece que as coisas não têm contornos definidos. É um livro extremamente cru, é um livro que no fundo não tem muito de sentimental. Ela vai falando sobre as coisas que tem de fazer a nível do hospital, do funeral, por aí fora, mas é um livro que talvez não seja aquilo que as pessoas esperem quando se pensa num livro sobre luto.
Noites Azuis foi o livro que ela escreveu após a morte da filha, que aconteceu, se não me engano, no ano a seguir a ela ter perdido o marido. Na altura em que ele morreu, a filha estava internada, ela já estava com alguns problemas de saúde, e eu fiquei sempre com o coração nas mãos a pensar, mas será que ela ainda vai morrer? E sim, efetivamente sim, até porque se vocês forem pesquisar coisas sobre a autora sabem que ela perdeu o marido e a filha em períodos muito próximos, e portanto este foi o livro que ela escreveu sobre a perda da filha, mas tanto quanto sei ela acaba por falar muito sobre o processo de envelhecimento e por aí fora, e portanto eu já vou preparada para isso e vamos ver como é que vai ser a minha relação com este livro. Eu estou com medo, honestamente. E o último livro que está aqui foi-me oferecido pela Olga e eu estou-me a controlar muito para não te agradecer outra vez. E portanto, esse livro é O Retorno, da Dulce Maria Cardoso, um livro que eu já tinha na minha wishlist por causa da Olga e que ela fez questão de me oferecer. Eu vou tentar ler entretanto, Olga. Óbvio que eu não quero deixar passar muito tempo para ler este livro. E eu sei que é um dos preferidos da Olga, ela é um dos livros que ela mais recomenda a pessoas, principalmente fora de bandas desenhadas e graphic novels, porque geralmente é isso que a Olga recomenda às pessoas, é uma forma das pessoas lerem qualquer coisa que não faz muito parte das suas leituras habituais, mas este é um dos poucos livros de prosa que eu vejo a Olga a recomendar a toda a gente. E portanto estou extremamente curiosa, foi por isso que ele estava na wishlist, ela já me o tinha recomendado e há pouco tempo estávamos a falar e ela percebeu que eu ainda não o tinha comprado e quis-me oferecer o livro. Não te estou a agradecer, está bem? Pronto, é isso. Portanto eu vou agarrar na pilha, que desta vez até é bastante grande, e já venho aqui falar convosco novamente. E portanto, estes são os livros que chegaram cá durante abril. E acreditem, a pilha de maio vai ser um bocadinho maior que esta. No entanto, tenho aqui 2 livros que já estão lidos. Tenho pelo menos 2 livros que são para ser lidos entretanto, mas tenho quase certeza que vão ser mais do que 2. E eu estou super entusiasmada com os livros todos que estão nesta pilha. Eu bem digo que isto é um problema. Sabem que se eu só lesse um género literário, se eu só gostasse de um género literário, ia ser extremamente mais fácil equilibrar e manter aqui uma pilha de livros por ler muito mais, lá está, equilibrada. Mas não, uma pessoa gosta de ler tudo. O que é que acontece? Tudo luz ao olho. Todos os géneros, todos os formatos, isto é um problema. E por outro lado não é problema nenhum, porque eu depois tenho em casa muito por onde escolher e não me falta nada. Eu não vou pensar, apetece-me ler um não-ficção, mas eu não tenho não-ficção em casa. Tenho não-ficção, até romance histórico, que é um género que eu não sou particularmente fã, porque eu não sou grande fã de história, até romance histórico eu tenho, portanto, não falta nada nesta casa, é o que vale. Portanto, são livros que eu estou extremamente curiosa, muito entusiasmada para ler todos eles. E portanto vou deixar aqui, fechar aqui a minha pilha de abril. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se estão curiosos com algum destes livros, se há algum que vocês acham mesmo que eu devia ou já ter lido. Não vamos falar na Quinta dos Animais, porque eu sei. Mas deixem-me isso nos comentários, se já leram, se gostaram, se não gostaram, se acham que eu vou gostar. Se estão curiosos com algum deles, eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!